Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia. Babilônia já havia sido destruída na época de João. O que será que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com um vinho que essa Babilônia dá para as nações, para os povos, para os países? É isso que nós vamos ver no dia de hoje, não é? E o tema principal de hoje leva o título de Uma Cidade Chamada Confusão. Por que uma cidade chamada Confusão? Babilônia era uma cidade linda, né? Você deve se lembrar de ter ouvido em algum lugar sobre os jardins suspensos de Babilônia, né? Deve ter ouvido das suas torres, deve ter ouvido falar da Torre de Babel, não é? Os seus muros, os seus templos, os seus palácios. Mas no livro de Gênesis, nós temos a palavra Babel, que vem da Torre de Babel e ali significa confusão. Por que confusão? Porque foi ali que Deus confundiu as línguas para impedir aquele projeto de poder deles, para impedir aquele projeto onde ele esquecia das mensagens de Deus, esquecia do arco-íris, esquecia do símbolo de Deus e passavam a acreditar agora no poderio do homem, enfrentando o próprio Deus, né? É o grande conflito. É o conflito entre o bem e o mal. Conflito entre o dragão e contra o cordeiro, contra Jesus. Na verdade, no grego, ou língua original, Babylon, a língua original é Babilim, significa portal dos deuses. Portal dos deuses. É verdade que Babilônia é conhecida por um grande portal, né? Você tem nessa foto esse portal, o portal de Estar. Mas Babilônia tinha outros templos, são 43 templos. E eles adoravam cerca de 3.600 deuses diferentes. Eu tive a oportunidade de visitar o Museu de Berlim, onde tem ali algumas peças da Babilônia. Que coisa impressionante, que povo impressionante. E era realmente o portal dos deuses. Era uma cidade religiosa, uma cidade onde se adorava muitos deuses, muitos templos, aonde o Deus Jeová, o Deus Criador, era apenas mais um. E desde aquela época nós vemos essa disputa entre Babilônia e Jerusalém, mas no Apocalipse, a disputa é entre Babilônia e a Nova Jerusalém. A Jerusalém celestial, aquela que virá para a terra, aquela que vai ser a morada do povo de Deus, do remanescente, né? E Babilônia é um símbolo para o tempo do fim. Sim, é um símbolo. Um falso sistema religioso que tem as suas filhas, né? Veja, 3.600 deuses. Quantas religiões nós temos hoje no mundo, não é? Quantos sistemas religiosos nós temos no mundo hoje? Religiões, templos para todo lado. Que confusão! E as pessoas ficam procurando uma igreja certa, a igreja verdadeira. E alguns até se perguntam, será que existe alguma igreja verdadeira? O livro do Apocalipse diz que há um remanescente. E esse remanescente que aparece no Apocalipse tem as suas características. Nós já vimos aqui. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Está ali em Apocalipse capítulo 12, é repetido também no capítulo 14, né? A palavra Babilônia aparece 6 vezes no Apocalipse. Esse número 6 é enigmático, não é? Vocês se lembram que 6 simboliza o número do homem, né? Lembre-se de Apocalipse capítulo 13, o número da besta, 666. O número 6 repetido 3 vezes. E agora nós temos aqui esse sistema religioso que aparece 6 vezes no Apocalipse. Um poder humano que se levanta contra Deus porque não aceita o número 7, que é o número divino, que é o número da perfeição, né? Deus usa o número 7 muitas vezes, desde a criação, com uma semana de 7 dias, dizendo, olha, vocês devem adorar no 7º. E depois nós vemos várias ocasiões o número 7 presente, inclusive no livro do Apocalipse. Existe um vídeo aqui no meu canal, no canal Chegou a Hora, em que eu falo sobre o número 7 na Bíblia. Seria importante você dar uma assistida. Muito interessante. E nós temos, como eu já disse, ali
em Berlim, o portão ou a porta de Ishtar. É um lugar fantástico. Você olha aquela porta, foi trazida lá da Babilônia, tijolo por tijolo, e montado ali dentro do museu. E as pessoas ficam boquiabertas. Mas quem foi Ishtar? Ishtar era uma das deusas. Ishtar era a deusa do sexo e a deusa do amor. Já dá para ter uma ideia que Babilônia não era um lugar muito certinho, né? Era uma confusão mesmo no aspecto moral. Era meio complicada essa cidade. Babilônia, uma cidade chamada Confusão. E agora no Apocalipse, nós temos duas mulheres. Ishtar é uma mulher, uma deusa. Mas aqui no Apocalipse nós temos duas mulheres. Nós temos uma mulher pura, vestida de branco. Nós já vimos isso em Apocalipse capítulo 12. E temos uma mulher prostituta. Uma mulher que se prostituiu, que se vendeu. As duas aparecem no Apocalipse. Nós vamos falar sobre elas hoje também. Veja, a mulher no Apocalipse significa igreja. Aliás, o Apocalipse tem vários símbolos, né? E a mulher significa igreja. Então nós temos uma igreja pura, a igreja de Deus, e uma igreja falsa, uma igreja que se prostituiu, que se contaminou. O termo Babilônia é derivado de Babel e significa confusão. É empregado nas Escrituras para designar as várias formas de religião falsa ou apóstata. No Apocalipse 17, Babilônia é representada por uma mulher, figura que a Bíblia usa como símbolo da igreja. A igreja pura é apresentada como uma mulher virtuosa e a igreja apóstata como uma mulher depravada. Nas Escrituras, o caráter sagrado e permanente da relação entre Cristo e a igreja é representado pela união matrimonial. Veja, o grande conflito é isso, e aparece no Apocalipse de forma clara, visível, evidente, mostrando que isso vem desde o passado, mas mostrando o que vai acontecer no futuro e como o Cordeiro, como Jesus é o vencedor. É o grande conflito entre Lúcifer em Satanás, o adversário de Deus, e Miguel, Jesus, o próprio Deus, esse embate entre os dois. É o embate entre a igreja verdadeira, a mulher pura, e a igreja apóstata, a mulher prostituta. É o embate entre a Babilônia e a Nova Jerusalém. Nós temos esse embate aqui dentro do livro do Apocalipse. E por isso que é importante a gente estudar o livro do Apocalipse, sabe? O livro do Apocalipse é algo fantástico. Ele nos conta o futuro, nos mostra o que vai acontecer, né? Veja o que diz o Apocalipse no capítulo 17, verso 14. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Olha só, nessa batalha contra o Cordeiro, Satanás e seus anjos, Satanás e Babilônia, ela vai guerrear com o Cordeiro. É uma guerra final. Muitos pensam que esse é o Armagedon, né? Mas é uma batalha espiritual mesmo, né? E eles vão guerrear, mas o Cordeiro, Jesus, Miguel, vai vencer. Por quê? Porque ele é Senhor dos senhores, ele é Rei dos reis. E sabe quem vai vencer com ele? Você e eu, se tomarmos essa decisão. Diz aqui, com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Que maravilha poder ser chamado, ser escolhido e ser fiel. E o livro Parábolas de Jesus, escrito pela escritora Ellen White, diz assim: à medida que nos aproximamos do fim da história deste mundo, as profecias referentes aos últimos dias exigem nosso estudo especial. O último dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdades, cuja compreensão nos é necessária. Satanás cegou as mentes de modo que se satisfazem com qualquer desculpa para não estudar o Apocalipse. Veja o que ela diz aqui. Ela está dizendo que é importante o estudo do Apocalipse, porque existem profecias que têm a ver com esses últimos dias, com os nossos dias, não é? E nós temos aqui dois sistemas opostos, que é parte do nosso estudo.
Esses dois sistemas são antagônicos e eles batem de frente. É o grande conflito, né? Apocalipse 12, 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. Lembre-se que profecia, dragão é Satanás e a mulher é a igreja. Então irou-se Satanás contra a mulher, contra a igreja, e foi pelejar com restantes da sua descendência. Quem são esses descendentes? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o verso continua dizendo: e se pôs em pé sobre a areia do mar. Ou seja, o dragão, ele está com uma multidão de gente, né? Como a areia do mar. Parece que o remanescente, o restante da descendência de Deus, é um povo pequeno. Não é muita gente. É o que dá a entender aqui em Apocalipse 12, 17, né? E nós vemos aqui então no 17, 14, pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores, Rei de reis. E vencerão também esses, quem é esses? Esses que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, se você quer ser vencedor, você precisa guardar os mandamentos de Deus e possuir o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. São as profecias da Bíblia Sagrada, desde o Gênesis até o Apocalipse. Aquilo que o Espírito Santo deu aos seus profetas, não somente no passado, mas mesmo nos dias de hoje, porque o livro de Joel diz que haverá profetas nos últimos dias, né? Joel capítulo 2, você pode ler sobre isso, né? Nós vemos então que Satanás ficou com raiva da igreja, essa mulher pura do Apocalipse, e começou a perseguir todos os membros fiéis, os membros da igreja verdadeira, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus e testemunham de Jesus Cristo. Há uma perseguição feroz. Veja quantos cristãos foram mortos na Inquisição, não é? Ainda hoje, o cristianismo é tremendamente perseguido no mundo todo. Você vai encontrar perseguições ainda hoje em vários países do mundo. Mesmo aqui no nosso país, no Brasil, muitas vezes as pessoas olham meio torto. O que esse crente está fazendo com a Bíblia na mão, né? E você se sente assim, discriminado por causa da sua fé, da sua religião, e pode haver um momento que a coisa vai piorar mais ainda. Porque existem pessoas que têm raiva, porque são influenciados pelo dragão, por Satanás, estão endemoniados. Não sabem às vezes, mas estão. E Satanás e seus fiéis, eles fizeram guerra contra Jesus, o Cordeiro. Na verdade, estavam perseguindo também os filhos dele, né? Os filhos de Jesus. Mas Jesus será o vencedor. E os fiéis a Jesus também são vencedores, junto com Jesus, né? Então nós temos aqui Babilônia, que é esse falso sistema religioso, semelhante à Babilônia do Antigo Testamento, com muitas igrejas, muitos deuses, muitas estátuas, e esses ídolos, né, essas imagens, né, adorando, quem sabe, a natureza, adorando uma árvore, adorando um animal. É porque existem de tudo hoje em dia, vários tipos de ídolos, né? E a mulher é a igreja, a mulher pura, a igreja de Cristo. E a mulher prostituta, a igreja apostatada, com falsas doutrinas e práticas falsas, né? Agora, o que quer dizer o vinho da ira? Que é um outro tema que também está no nosso estudo. Veja, o nosso tema hoje é um pouco pesado. Talvez para alguns seja novidade e alguns até se assustem. Mas está na Bíblia, está no livro do Apocalipse. É importante você não ser ignorante quanto ao que está na Bíblia. A Bíblia diz assim: não desprezeis as profecias, né? A Bíblia também diz que a gente deve confiar nos profetas, porque quando a gente confia nos profetas, a gente prospera, né? Olha só o que diz em Apocalipse 17, verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. O que nós temos aqui? Uma mulher, uma igreja e uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Esse é Satanás, está lá em Apocalipse capítulo 12, verso 3, onde mostra esse dragão, essa besta, esse animal, esse poder
Né? Besta em Apocalipse é um poder. Esse poder que tem 7 cabeças, ou seja, 7 potestades. E 10 chifres, 10 reinos. Nós temos no Apocalipse 17, verso 10, esses 10 reis. Será que esses 10 reis não seriam o clube de Roma, que pretendem implantar aqui na Terra a nova ordem mundial? Você já ouviu falar disso? Um grupo de pessoas importantes, economistas, industriais, banqueiros, chefes de estados, líderes políticos, cientistas de vários países. E eles querem implantar uma nova ordem mundial, dividindo o mundo em 10 setores. Na verdade, já está mais ou menos dividido, como você pode ver nesse mapa aí, né? Será que seria isso, esses 10 reis, que se unem à besta para conduzir os destinos da última batalha contra o remanescente, o povo de Deus? Né? Uma coisa interessante que aparece é que diz que essa mulher está vestida de púrpura. Primeiro, deixe-me dizer, se é uma religião, nós já fechamos um pouco aqui o cerco, né? Se é uma falsa religião, a gente já fecha um pouco o cerco. É uma religião entre as muitas que temos por aí. Dentro do cristianismo temos diversas, e como a Bíblia tem a ver com o cristianismo, temos que analisar o cristianismo. Está vestida de púrpura. Qual é a cor principal de uma igreja em especial? Adornada de ouro. Que igreja está sempre adornada de ouro e de coisas preciosas? E ela possui um cálice na mão. Que igreja usa um cálice na mão em suas missas, em suas celebrações? Veja o que diz Apocalipse 17, verso 15. Para a gente entender um pouco melhor. A Bíblia diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações, línguas. Veja, ele está dizendo aqui dessa meretriz, dessa igreja falsa, uma igreja que se contaminou com os reis da terra, com os poderosos da terra. A gente vê que quando o cristianismo começou a se degringolar, né? Se você conhece a palavra, começou a descarrilhar, começou a se prostituir, se misturou lá com Constantino, um rei pagão, um rei romano, e onde a igreja passou a se chamar Igreja Romana. Foi ali que passou a ser chamada Igreja Romana, porque a Igreja de Cristo começou onde? Em Jerusalém, não tem nada com romano, não é? Veja, é Roma e Jerusalém, Babilônia e Jerusalém. E agora essa igreja se misturou e começou a dar essa doutrina a outras igrejas, às suas filhas, não é? Que é este vinho, o vinho da sua devassidão. E ela se misturou desde Constantino com outros reis, com grandes poderes. Nós vamos ver aqui daqui a pouco. E Apocalipse 18, 2 a 4 diz assim: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Olha que interessante. Deus está dizendo que mesmo dentro de Babilônia, dentro dessa igreja falsa, nós temos fiéis, porque ele diz assim: retirai-vos dela, sai dela, povo meu. Não fique aí, porque se vocês ficarem aí, vocês estão perdidos. Porque essa Babilônia, ela caiu. Ela não é mais aquela igreja pura do passado. Se tornou Babilônia.
ela se uniu com os demônios, com os reis, com os poderosos da terra. A gente pode até parafrasear esse texto. Um dos 7 anjos me disse: vou lhe mostrar o julgamento final da igreja apóstata, inimiga de Deus, que está com a maioria da humanidade, com os grandes líderes de todo o mundo. Eles aceitaram a sua doutrina e foram contaminados por ela. Eu estou falando de todos os países, uma multidão de pessoas de diferentes línguas. Assim seria quando a gente parafraseia este verso da Bíblia, né? Que coisa impressionante, mas será que isso está acontecendo? Está acontecendo. Se você olhar o livro do Apocalipse no capítulo 13, vai ver que essa besta, esse poder representado ali por uma besta que sobe do mar e uma outra besta que sobe da terra, é uma outra besta diferente, elas se unem. E nós, como Adventistas do 7º dia, cremos que essa besta que sobe da terra é o poder dos Estados Unidos da América do Norte. E quando você olha essas fotografias, você vê como, ao longo da história dos Estados Unidos, o papado tem se unido com o poder americano e trabalhado em conjunto para muitas coisas. Mas não é só o poder americano, não. Quando você olha, são os dois lados. Então é uma coisa interessante, não importa se é a esquerda, se é a direita. Eles estão ali unidos. A Babilônia, os poderosos da terra, os grandes reis, de acordo com o Apocalipse, né? E o Papa estende a mão até a China. Está aqui uma notícia do Catholic News Agency, agência de notícias católica, que o Papa agora estende a mão também para a China. Esse poder começa a ir falar com todos os poderosos da terra. Veja aí o monarca. O monarca que foi protestante, não é? Seria o rei dos protestantes, agora unido ao papado. O protestantismo parece que acabou, não é? E a gente vê aí diversos monarcas. Nós temos aí o presidente da França, temos ali também o líder da Alemanha, o presidente do Canadá, né? O líder do Canadá, todos unidos com Babilônia, com essa confusão, mas não são só eles. Você vai encontrar os japoneses, você vai encontrar pessoas do mundo árabe. E é interessante que você encontra, inclusive, do lado de Israel, está ali o primeiro-ministro israelense, e também do lado palestino. Os poderosos da terra se unindo à Babilônia. E no Brasil isso também vem de longa data. Eu estava analisando algumas fotografias. Vejo, por exemplo, aqui o Getúlio Vargas, que foi presidente, também foi ditador, né? Junto com o Papa daquela época. Depois João Goulart. Na época dos militares, parece que esse encontro não foi não houve muitos encontros, mas tem aí o presidente Figueiredo junto com João Paulo II, né? Temos Tancredo Neves, Collor de Mello, José Sarney, Fernando Henrique, sua esposa. Há uma coisa em comum que você pode notar aí. Todos esses presidentes, esses líderes poderosos estão usando uma roupa escura, normalmente preto. As mulheres, inclusive, usam até um véu preto e a roupa toda preta, né? Aqui nós temos o presidente Lula visitando Bento XVI. Depois temos Dilma Rousseff, também de preto. Temos aqui também o presidente Temer, inclusive beijando a mão do Papa. Interessante isso, né? Interessante isso. E mais recentemente o próprio Lula visitando o Papa e sendo abençoado pelo Papa. É uma Babilônia mesmo, né? É uma Babilônia mesmo. E ele vai aos poderosos da terra. Aqui, por exemplo, o Papa falando no Parlamento Europeu. E ele distribuindo ali o vinho, o seu vinho, a sua doutrina, né? Distribuindo a sua doutrina.
E ele vai nas Nações Unidas. E ali também ele fala, também distribui ali o seu vinho, a sua doutrina a essas nações, né? E ele tem ali os seus embaixadores dentro do Vaticano. E quando você olha os embaixadores, praticamente a maioria, a grande maioria, a esmagadora maioria, usa a roupa preta, enquanto ele está de roupa branca. O que será que isso significa, né? Vejam, por exemplo, aqui algumas curiosidades. Você vai ver aqui a Rainha Elizabeth de preto e seu esposo também de preto. Você vai ver aqui Obama e Michelle de preto. Você vai ver o presidente Biden e sua esposa também de preto. Por que será que essas pessoas usam preto? Aqui, por exemplo, Donald Trump também de preto e sua esposa e filha também vestidas de preto. Bom, diz o seguinte, que na feitiçaria de magia negra, o branco é considerado a cor preeminente. Como o branco é formado pela soma de todas as cores e o preto é a falta de qualquer cor, o branco é considerado o mais poderoso. O preto precisa estar em submissão ao branco. Além disso, o branco é considerado inerentemente baseado no espiritual, pois é a cor das vestes de Zaratustra, ou Zoroastro, o fundador da religião pagã chamada Zoroastrismo, e bem possivelmente o precursor do anticristo. Será que é isso mesmo? Seria apenas uma coincidência? Ou eles sentem-se submissos ao papado, submissos à Babilônia? Né? O sistema da igreja decaída tem alcance internacional e influencia as pessoas ao redor do mundo com seus enganos. Apocalipse 17, verso 2, continua a explicação do mistério de Babilônia, a grande, declarando que ela cometeu fornicação com os reis da terra. O que é fornicação? É uma união ilícita. No sistema da igreja decaída, significa a união com o Estado. No sistema da igreja verdadeira, a igreja está unida com Jesus Cristo. A igreja decaída procura os líderes políticos da terra em busca de poder e autoridade. Procura o Estado para impor seus decretos. Em vez de tirar sua força de Jesus como seu verdadeiro líder, ela procura o Estado em busca de apoio. Quando o vinho puro e novo do Evangelho é distorcido e os ensinamentos da palavra de Deus são substituídos pelos ensinamentos dos líderes religiosos humanos, torna-se vinho de Babilônia. Que coisa impressionante! Então, essa união entre igreja e Estado é tremendamente perigosa. E é o que tem acontecido cada vez mais, né? E o que diz o anjo em Apocalipse 18, 1-4, diz assim: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Babilônia, a igreja apostatada, vai ser destruída, pois se uniu a demônios, a maus espíritos, e as nações também aceitaram a sua doutrina. Essas nações também estão endemoniadas, influenciadas pelo inimigo. Os presidentes, os reis e grandes líderes também se uniram a ela e também estão endemoniados, também estão sendo influenciados pelo demônio. Os grandes comerciantes, os ricos da terra também se uniram a ela e também estão endemoniados, porque estão pregando a sua doutrina. Nas publicidades, vocês já viram as publicidades que aparecem hoje em dia? O que aparece ali? Luxúria, devassidão, coisas que fazem mal à saúde. E a Bíblia diz: sai de perto dela, meu povo,
pois se vocês não saírem, serão destruídos por causa dos pecados dela. Sai dela, povo meu. E uma outra parte do nosso estudo tem como título Mistério, Babilônia, a Grande. E Apocalipse 17, verso 3 e 4 diz assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada uma besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Satanás, essa igreja está sobre Satanás. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. E diz mais, na sua fonte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Veja, aqui diz que essa Babilônia é a mãe. Já ouviram falar de igreja mãe? Pois é, ela é a mãe. Ela tem filhas, né? E essas filhas assimilaram o quê? As abominações que essa igreja, que esse poder vem fazendo. E diz mais que está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Já ouviram falar da Inquisição? Um período terrível em que essa igreja perseguiu o remanescente. Os remanescentes eram colocados na fogueira, em estacas, eram torturados, eram mortos. Foi um período negro da história. A igreja reconhece isso. A Igreja Católica reconhece isso. Perseguido pelos bispos, pelos papas, pelos padres. Nós temos museus no Peru. Eu tive a oportunidade de visitar um museu no Peru. Que coisa terrível que foi a Inquisição ali. A Inquisição espanhola, outra Inquisição terrível. Na verdade, houve perseguição em diversos países. E a Bíblia diz que essa igreja, esse poder, está embriagado com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Como vimos, Apocalipse 17 descreve um sistema religioso apóstata, que introduz no cristianismo muitos dos ensinamentos da Babilônia do Antigo Testamento. Basicamente, a Babilônia espiritual representa uma religião fundamentada em tradições, ensinos e conceitos humanos. Não é fundamentada na Bíblia, não. É uma forma de religião feita por seres humanos, construída por influentes líderes religiosos, mas que se opõe ao poder do Evangelho e à igreja que Jesus construiu com base no amor, não na violência. Essa igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela fez uma série de mudanças e começou a assimilar na sua doutrina costumes humanos. Isso começou principalmente, quando Constantino, imperador romano, ele veio para a Igreja Católica. Ele se converteu ao catolicismo, ao cristianismo, e agora começam a fazer mudanças dentro da igreja. Ali ela toma o nome, Igreja Católica Apostólica Romana. Dali também ela toma o termo pontífice, que era dado aos imperadores romanos. E agora, eu tenho aqui uma lista. Essa lista, inclusive, eu coloquei com mais detalhes. Aqui eu coloquei apenas algumas mudanças que a Igreja Católica fez, introduziu na sua doutrina, que é vinho estranho, que não está na Palavra de Deus. Olhe, por exemplo, no ano 321, houve a mudança da lei. Mudou do sábado, que está na lei de Deus, para o domingo. E as suas filhas começaram a adorar no domingo. Beberam esse vinho também. Não está na Bíblia. Nem tem essa palavra na Bíblia, a palavra domingo. Se alguém escreveu é porque colocou, mas ela não existe. Existe o primeiro dia da semana e mesmo assim não manda guardar. No ano 336, o Concílio de Laodiceia oficializou dentro da igreja a transferência do sábado para o domingo.
No ano 375, a veneração dos anjos e santos falecidos e o uso de imagens é introduzido dentro da igreja. Algo que também não estava nos mandamentos. Aliás, os mandamentos dizem para você não adorar imagens, né? No ano 400, começou-se a oração pelos mortos e o sinal da cruz feito no ar. E olha, a Bíblia diz que os mortos não sabem de nada, eles estão dormindo. Não há louvor na sepultura, diz a Bíblia. No ano 431 começa a exaltação a Maria, e o termo Mãe de Deus foi aplicado pela primeira vez no Concílio de Éfeso. No ano 593, a doutrina do purgatório também não está na Bíblia. Doutrina de homens. Vinho estranho colocado dentro da Bíblia. No ano 600, orações feitas a Maria, oração aos santos, aos mortos, aos anjos. Como é que você vai orar para alguém que já está morto? Não vai responder para você, ele está dormindo. É assim que a Bíblia ensina, é um sono. No ano 786, começa a adoração da cruz, a adoração de imagens e relíquias. Isso começou no Concílio de Nicéia. Em 1095, indulgências plenárias, você podia comprar o perdão. Se você tivesse dinheiro, você comprava o perdão e estava perdoado, né? Em 1220 começa a adoração à hóstia, mais uma invenção humana. Em 1545, a tradição é declarada de autoridade igual à da Bíblia. Como é que pode isso? Tradição é tradição humana. E a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, né? Escrita pelos profetas. Em 1562, a missa foi considerada propiciatória, ou seja, tendo poder para perdoar pecados. Como é que pode uma missa, uma reunião ter poder para perdoar pecados, quando a Bíblia mesmo é clara em dizer que só Jesus pode perdoar pecados, não é? Nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados através dos méritos de Jesus. Em 1870, a infalibilidade papal em questões de fé e moral, ou seja, o Papa é infalível em questões de fé e moral. Que moral tem ele para pegar e dizer isso, né? Dizer que é infalível, não é? Em 1965, Maria é proclamada a mãe da Igreja. E no ano 2000, Dominum Jesus. A Igreja Católica é a única igreja verdadeira e o único instrumento de salvação, diz essa encíclica. O único instrumento de salvação. Mas a minha Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, não por causa de uma igreja. Mas aqui é o que eles estão dizendo. É o único instrumento de salvação. E eles começaram a mudar, inclusive, a lei de Deus, não é? A lei de Deus que aparece no Catecismo Romano não é a lei de Deus que está na Bíblia Sagrada. Na verdade, o livro de Daniel diz que esse poder, que lá aparece como um chifre pequeno, ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. E ali diz, por exemplo, na lei de Deus, o primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Já na lei mudada pelo catolicismo, diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, parecido, né? Depois o segundo mandamento diz: não farás para ti imagens de escultura. O que diz o segundo mandamento na lei mudada? Diz: não tomar o seu santo nome em vão. Poxa, mas não tem nada a ver. Já tiraram o número 2, o segundo mandamento. Já tiraram o segundo mandamento. O mandamento número 3, o terceiro diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eles empurraram o terceiro para segundo, né? Vamos ver o terceiro do Catecismo Romano: guardar domingos e festas. Olha, isso não está na Bíblia. Está no catecismo, mas não está na lei de Deus. O quarto mandamento diz assim, na lei de Deus: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E como é que está lá no catecismo? Honrar pai e mãe. Mas essa na lei de Deus, esse mandamento é o quinto, diz: honra teu pai e tua mãe. Qual é o quinto, então, no catecismo, na lei mudada? Não matar.
Mas esse mandamento aparece é o sexto mandamento, diz não matarás. Qual é o sexto mandamento do catecismo? Não pecar contra a castidade. Vamos ver qual é o sétimo na lei de Deus? Não adulterarás. E qual é o sétimo do catecismo romano? Não furtar. Qual é o oitavo na lei de Deus? Não furtarás. Qual é o oitavo na lei mudada, na lei do catecismo romano? Não levantar falso testemunho. E o nono mandamento na lei de Deus diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o nono mandamento na lei mudada, na lei do catecismo romano: não desejar a mulher do próximo. E o décimo na lei de Deus diz: não cobiçarás. E o décimo na lei romana diz: não cobiçar as coisas alheias. Na verdade, eles dividiram 10 em 2 para completar 10 mandamentos dentro do catecismo romano, porque tiraram alguns, né? Tiraram esse não farás para ti imagem de escultura. E eles tiraram também o do sábado e substituíram por guardar domingos e festas. Olha, o Apocalipse descreve esses dois sistemas religiosos. O primeiro revela confiança em Jesus e dependência de sua palavra. O segundo revela confiança na autoridade humana e dependência de mestres religiosos humanos. Uma demonstra a fé centrada em Cristo, com dependência de sua graça, de seu sacrifício, da sua expiação para a salvação. E o outro é uma abordagem humanista da fé que substitui a dependência de Cristo para se obter a salvação pela dependência das tradições da igreja. E agora nós somos chamados a um compromisso. Um chamado a um compromisso com a igreja verdadeira, com a igreja de Cristo, com o remanescente de Deus. Porque ainda dá tempo. A gente viu em Apocalipse 17:14 que esse grupo Babilônia, unido a Satanás, aos poderosos da terra, vão pelejar contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Se você está com o Cordeiro, se você guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, você também vai ser vencedor. No tempo, ou nos tempos da antiga Babilônia, igreja e Estado eram um e a mesma coisa. Quando Nabucodonosor se assentava lá no trono, em seu templo, ele supostamente falava no lugar dos deuses. Nos últimos dias da história da Terra, um sistema de união entre igreja e Estado se levantará. Babilônia espiritual, com um líder espiritual afirmando falar como Deus. A palavra dele será declarada com a própria palavra de Deus e suas ordens, as ordens de Deus. Mas será que isso não já está acontecendo? Será que já não apareceu isso por aqui? Né? Vejam, por exemplo, o que o Papa Leão XIII declarou. Ao longo dos séculos, diz a lição, os pontífices romanos declararam que estão no lugar do Criador da Terra. Em sua carta encíclica de 20 de junho de 1894, o Papa Leão XIII declarou: nós temos na Terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Isso é blasfêmia. Isso é você se colocar no lugar de Deus. Ele diz: nós temos na terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Blasfêmia. Blasfêmia. Existe uma biblioteca de Lúcio Ferraris, que foi um franciscano que viveu no 18º século, foi professor da sua ordem, consultor do Santo Ofício, e ele fez a Prompta Biblioteca. E diz que essa Prompta Biblioteca é canônica, jurídica, moral, teológica, rubicista e histórica. Uma confiável enciclopédia do conhecimento religioso. É uma enciclopédia católica. E eu fui procurar algumas coisas nessa enciclopédia católica que chamam a atenção. E é de arrepiar o cabelo mesmo, sabe? Ali ele diz o seguinte, na página 26 até a página 29. O Papa é de tão grande dignidade, tão exaltado, que não é mero homem, mas é como se fosse Deus e o vigário de Deus. Papa é como se fosse Deus. E o vigário de Deus. É isso que diz
a Enciclopédia Católica, a Prompta Biblioteca. Diz ainda ali, o Papa é chamado de Santíssimo porque presumivelmente ele o é, por direito. Somente o Papa é merecidamente chamado pelo nome de Santíssimo porque somente ele é o vicário de Cristo, que é a origem e a fonte de toda a santidade. Vejam só o que esse povo diz, é uma blasfêmia. E diz mais, o Papa é coroado com a coroa tríplice, Rei do céu, da terra e das regiões inferiores. De modo que se fosse possível que os anjos errassem, ou que pudessem pensar de maneira contrária à fé, eles poderiam ser julgados e excomungados pelo Papa. É o que diz a Biblioteca Católica, Prompta Biblioteca. Ou seja, Rei do céu, Rei da terra e até Rei do inferno, né? Rei das regiões inferiores. E nós somos agora chamados a um compromisso, ou de um lado ou de outro. Ou o lado do dragão, ou o lado do cordeiro. Ou o lado da mulher prostituta, ou da mulher pura. Do lado de Babilônia, ou do lado de Jerusalém. Né? Babilônia era o centro da idolatria. Vocês percebam, eu falei para vocês aqui, quantos templos havia. E quantos deuses eles adoravam? Mais de 3.000 deuses. Deuses de todo tipo, haviam estátuas ali, haviam zigurates, né? Templos espalhados por toda a Babilônia. E ali a deusa mãe, ou a mãe de Deus, ela recebeu vários nomes, começando com o nome Ishtar, Astarote, Gaia, Artemis, Vênus, Afrodite, Semíramis, Natureza, Grande Mãe, Friga, Libertas, Eostre, Durga, Hathor, Rainha dos Céus. Tudo essa idolatria que vem lá da Babilônia. É vinho estranho. E mais recentemente, as nossas senhoras que aparecem em diversas formas, em formas de estátuas, diversas cores, diversas roupas, diversos formatos em diferentes lugares. Isso é idolatria. E a Bíblia é contra, né? Eles dizem que é a deusa mãe, ou a mãe de Deus, né? E nós vemos aqui a devoção de Maria, né? A mariolatria se espalhando pelo mundo. E começou lá em Babilônia, não é? Outra coisa, adoração ao sol. Os babilônicos tinham, assim, a adoração do sol. O sol era muito importante para eles. E isso passou também para o vinho estranho. Não apenas neste relicário, né? Nos emblemas do sol, mas especialmente no dia, né? A adoração de Sunday, em inglês quer dizer dia do domingo. Sunday, o dia do sol, que é domingo, né? E esse nome, dia do sol, aparece também no alemão e alguns lugares mais, mas seria o dia de domingo. E começam a adorar agora no dia de domingo, no dia do sol, imitando os babilônicos. Nós vemos a adoração de imagens, assim como eles adoravam Ishtar, entre outras, nós vemos essa adoração à mariolatria. A Bíblia não tem isso. A Bíblia não fala para você adorar Maria. A Bíblia fala para você adorar a Jesus. Jesus é a pessoa. Deus é a pessoa. O Espírito Santo é a pessoa. Devemos adorar o nosso Deus único e verdadeiro e não estátuas, não é? O que a Bíblia diz em um dos seus mandamentos, o segundo mandamento, né? Diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que Deus diz aqui: não farás para ti imagens de escultura. Esse é o mandamento da lei de Deus. E olhe mais o que o livro de Salmos 115, versos 4 a 8 diz:
Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, todos que neles confiam. É muito claro, né? A Bíblia é muito clara, dizendo que esses deuses, esses ídolos feitos de prata, de ouro, de gesso, de madeira, não importa, de pedra, eles têm boca, mas não podem falar. Eles têm olhos, mas não podem ver. Como é que ele vai te ajudar? Põe um pouco de inteligência na sua cabeça. Aqui diz que aqueles que nele confiam ficam igual a eles. Não estão vendo, não estão enxergando, não estão percebendo. Nem andar eles podem. Tem que ser carregados, não é verdade? O livro de Isaías, capítulo 45, verso 20, diz: ignorantes são aqueles que levam de um lado para outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. É a Bíblia que está falando. É a palavra de Deus. É o profeta de Deus, Isaías. Ignorantes são aqueles que levam de um lado para outro imagens de madeira. É o que Isaías está dizendo. Inspirado por Deus. Se você, meu amigo, adora algum tipo de imagem, algum tipo de ídolo, fuja da idolatria. Isso não é divino, isso é vinho estranho, de acordo com o Apocalipse, que foi colocado e você está recebendo essa doutrina, não é? O livro Grande Conflito diz assim: esta mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, predito na profecia, que, como se opondo a Deus e exaltando-se sobre ele. Aquele gigantesco sistema de religião falsa é a obra-prima do poder de Satanás, monumento de seus esforços para sentar-se sobre o trono e governar a terra, segundo a sua vontade. Muito sério isso, né? E sabe que dentro do Vaticano você tem vários dragões. Por exemplo, você vê aqui, junto com o símbolo do Vaticano, um dragão. Eu não gostaria de ter o dragão como símbolo da minha igreja, porque o dragão no Apocalipse é Satanás, é o diabo. E agora você vê aqui esse símbolo presente dentro da igreja. Como símbolo da igreja, aquele gigantesco sistema de religião falsa é a obra-prima do poder de Satanás. E aí o Apocalipse 18, verso 4 diz assim: então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Sim, vai cair pragas sobre o trono da besta, sobre o trono de Satanás, diz o livro do Apocalipse. Vai ser algo terrível. E aqueles que receberem o selo da besta, nós vamos falar mais sobre isso em algum estudo mais à frente, aqueles que receberem a marca da besta na mão ou na testa e não receberem o selo de Deus, eles vão provar da ira de Deus através das pragas que cairão nos últimos dias. E no final nós teremos um teste. Lá em Daniel 3, por exemplo, nós vemos que houve um período da história que 3 jovens hebreus, junto com uma multidão, foram levados a uma planície de Dura, lá na Babilônia, onde eles deveriam adorar a uma estátua. E esses 3 hebreus disseram: não, nós não vamos adorar, nós não vamos nos comprometer. E apenas os 3 não adoraram e foram jogados numa fogueira, um fogo ardente. Deus os salvou. Semelhante ao Filho dos Deuses, o próprio Jesus, estava entre eles. E agora nós estamos vendo um teste de adoração aparecer aí com essa aliança europeia para o domingo, né? E várias empresas, várias ONGs, vários poderosos da terra dando o seu aval. Esse vai ser um teste para você que guarda o sábado, para você que guarda os mandamentos de Deus. Você vai perceber também que existe algo aí que faz parte da COP27,
o domingo climático. É uma desculpa, né? Para se adorar no domingo e proibir a adoração no sábado. O domingo climático. E você pode ver assim, os líderes religiosos se reunindo, né? Nós temos aqui mais uma notícia, né? Líderes religiosos se encontram durante a COP27. Um chamado para se unir, um chamado para a responsabilidade quanto à mudança climática, para instituir o domingo climático. E ainda pude ver em uma dessas notícias, COP27, uma religião mundial. União das igrejas. Eles querem que todos se unam com quem? Com essa Babilônia, recebendo o vinho da sua ira. E é isso que o papado tem feito, né? Aqui está o Vaticano, as notícias do Vaticano, Vatican News, onde diz: Vaticano, religiões unidas pelo planeta, mudar o rumo para ter futuro. É a união das igrejas se formando rapidamente nesses últimos dias. E você? Você não pode se unir à Babilônia. A Bíblia diz: sai dela, povo meu. Você tem que se unir àqueles que são contra a Babilônia. Nós vemos outra notícia que apareceu aí também no Vatican News: cristãos, judeus e muçulmanos juntos na casa da família abraâmica. Um lugar com 3 templos onde se uniu ali o judaísmo, o maometanismo e o cristianismo, né? Vinho de Babilônia. Vinho da Babilônia. Teste como foi lá na Babilônia para aqueles 3 hebreus. Apenas 3 não se dobraram. Na arca, apenas 8 entraram. Meus queridos, são poucos. A porta é estreita. E você? Vai se unir à Babilônia? E se você está dentro da Babilônia, vai sair? A Bíblia diz: sai dela, povo meu. Temos visto cada vez mais o Papa Francisco empenhado nessa união das igrejas. Líderes religiosos de diferentes confissões religiosas pelo mundo têm se encontrado com o Papa, tentando promover esse final. E Apocalipse 14, verso 8 diz: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Ou seja, espalhando essa doutrina falsa, a doutrina babilônica, não a doutrina de Cristo, não a doutrina do céu. E aí, Apocalipse 18, verso 5, vem o conselho que eu tenho repetido aqui: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou, e vem então o julgamento. O apóstolo Paulo já falava disso. Ele dizia o seguinte sobre o anticristo: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, ele chama aqui essa igreja apóstata, de o homem da iniquidade, filho da perdição, né? E ele se assenta no lugar de Deus. Esse é o momento de você tomar uma decisão, a decisão de ficar ao lado de Deus, ao lado do remanescente. Vai haver perseguição, sim, como sempre foi, porque o dragão vai perseguir o povo de Deus, o remanescente. Mas o remanescente será vencedor com o Cordeiro. Eu gostaria de orar com você. Vamos orar e pedirmos que Deus nos ajude nesses últimos dias, nos dê coragem, nos dê força, nos dê fé, para conseguirmos vencer juntos ao lado do Cordeiro e não estarmos do lado do dragão. Vamos orar. Querido Pai, queremos te pedir a tua ajuda, a tua bênção, a tua guarda. Estamos vivendo nos últimos dias, estamos vendo os sinais de Apocalipse cumprindo rapidamente. Te peço, Senhor, que a esses que ainda vivem dentro da Babilônia, que possam sair o quanto antes.
e aqueles que vivem ao lado do Cordeiro possam continuar firmes nesses dias finais. Que todos juntos possamos realmente guardar os mandamentos de Deus e possuir a fé de Jesus. Até o dia final, quando estaremos olhando para o céu e vendo o Senhor vindo em glória, porque a Bíblia diz que o Cordeiro os vencerá e Babilônia será destruída. Assim como a Babilônia antiga foi destruída e não restou mais nada, essa Babilônia falsa, uma igreja falsa representada no Apocalipse por uma mulher prostituta que tem dado da sua doutrina, do vinho da sua prostituição a muitas pessoas e que se uniu aos poderosos, aos reis da terra, para colocar esse vinho, essas doutrinas falsas por todo o mundo. Ó Senhor, nos ajude a evitar as doutrinas de Babilônia e permanecermos ao teu lado. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abençoe o teu povo, Senhor. Esteja ao nosso lado. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.